Como é feito o azeite e por que ele é tão saudável? Eu sou o Gabriel Tarquino Bertozzi, eu moro em Poços de Caldas. A minha formação é de engenheiro agrônomo e eu, dentro da agronomia, acabei, há cerca de 23 anos atrás, comecei a me interessar pelo tema da oliveira, né? Na ocasião, o movimento era muito pequeno no Brasil e eu comecei a fazer disso um divisor de águas mesmo dentro da minha linha profissional, mas acabou que isso se tornou um objeto de interesse bastante amplo, né? É um tema muito vasto, né? A oliveira é uma coisa milenária e já produz isso de uma forma como uma dádiva, né? Assim, na forma ancestral, isso era uma dádiva, né? E isso virou uma cultura de interesse. No Brasil era muito incipiente, ainda é um pouco incipiente. E eu acabei que hoje eu tenho uma empresa que eu desenvolvo alguns cosméticos de azeite, que se chama Óleo Soft. Falando do azeite, é uma gordura de excelência, né? Um óleo vegetal com uma extração que é, eu digo assim, que o azeite, a gente pode fazer uma analogia como um suco de frutas, né? Porque nada mais é do que realmente você aglutinar um volume de olivas, de azeitona, né? E aí você espremer e dessa forma de extração sai um extrato aquoso que contém gordura, que é o óleo vegetal, né? Que é a forma dentro do fruto, um processo que chama-se lipogênese, e isso se reverte em azeite, e aí por densidade você separa, né? Assim, de uma forma arcaica, isso era feito por extração por densidade. Hoje é também por densidade, mas a partir de um processo de centrifugação, são equipamentos modernos, mas a essência mesmo do azeite é isso, é um suco de fruta, né? Uma gordura que se extrai a partir de um volume aquoso extraído dos frutos. Assim, eu vou te fazer uma analogia primeiro da parte de contato com a pele, por exemplo, que é uma coisa que eu estou trabalhando, né? Eu tenho um produto, por exemplo, que é a base 100% natural, que é a base de azeite com óleos essenciais. E eu mostro muito isso na loja, a pessoa, assim, da primeira experiência de contato com a mão. Por isso que é uma gordura de excelência, porque quando você pega o azeite e faz esse contato com a pele, e aí tem que se frisar o seguinte, o azeite que é um azeite idôneo, né, que não seja uma mistura, que não seja uma composição de óleo de soja. Então, porque o azeite tem esse conflito, né, às vezes no mercado você vai achar um produto que é tido como azeite e na verdade ele tem algumas misturas, né, mas é um óleo que quando você faz essa experiência com a pele, ele se dissipa, ele tem uma afinidade com a pele muito interessante, né? Ao passo que outras gorduras que sejam boas também, por exemplo, vou citar o óleo de coco. O óleo de coco é uma boa gordura vegetal, né? Mas ele já não vai te dar a experiência de conforto, assim. O dado é interessante que no desdobramento químico aí de composição lipídica do azeite, né? Dos ômegas aí, se for fazer uma análise bem química mesmo, né? Os ômegas que são identificados no azeite têm muita afinidade com o leite materno. Isso é uma coisa que por pesquisa já foi deduzido isso. Então, ele é rico em polifenóis, né, que são os compostos minoritários ali que estão presentes. Esses polifenóis são tem fator antioxidante, anti-inflamatório, para a questão cardiovascular, eles são muito bem vistos, né, na questão preventiva, realmente. E existem esses compostos minoritários que estão presentes no azeite e na oliveira como um todo. Mas isso ainda não avançou de uma forma muito ampla, né? Principalmente, vamos dizer, na extração, no processo de extração, existem outros compostos na própria água de extração. Porque essa água de extração, como eu disse, ela tem a presença do óleo, que depois, por densidade e centrifugação, vai separar o óleo, mas o que sobra da água, ela tem esses compostos minoritários também, né, que estão presentes no azeite, mas também na água de extração, que ainda não foram, né, totalmente decifrados do ponto de vista dos benefícios, mas já se encontram também esses dados, principalmente da questão antioxidante, como eu disse, né, que previne o câncer, e também curativos até, né? A evolução do azeite brasileiro. O azeite brasileiro é o seguinte, eu acompanho isso, como eu disse, há 23 anos, né, era uma coisa muito incipiente, né, assim, até eu como agrônomo, não vou mentir para você que são tantos temas dentro da agronomia. Quando eu me formei há praticamente 35 anos atrás, eu, na minha ingenuidade, assim, achava que o Brasil tinha a perspectiva de produzir azeitona, né? Porque não tinha foco. A gente ouvia falar muito da cidade de Maria da Fé,
no sul de Minas, né? Que lá havia uma produção de azeite, de azeitona, né? Mas eu não me prendi no tema, e aí, posteriormente, né, quando eu fui começar a estudar, eu procurei Maria da Fé. E, de fato, existe Maria da Fé, e já existia na ocasião uma unidade experimental lá, da EPAMIG, que o foco inicial era pesquisa em batata. Mas na cidade, houve ali um imigrante ali que ele conseguiu plantar algumas oliveiras e isso se desenvolveu na própria praça da cidade. Existem muitas oliveiras. Mas é curioso que a primeira extração que eu tive a oportunidade de acompanhar na Ipamig foi de um azeite de um senhor que se chama Mostarda, que ele é um brasileiro, mas que de origem italiana. O pai dele tem oliveira na Itália e ele tem uma formação mecânica e ele desenvolveu ali uma prensa bem pautada no princípio mesmo do que era a extração antigamente, mas ele fez com o macaco hidráulico ali, ele bolou um sistema de extrair azeite. Então, assim, a primeira extração que aconteceu ali foi um efeito muito interessante, porque a gente conseguiu ver realmente o que era a formação do azeite, né, de uma forma muito rudimentar, assim, que hoje não atende absolutamente, né, nenhum tipo de produtor, aquele equipamento, mas ele demonstrou na prática o que era o azeite. Então, assim, eu estou dizendo assim, como é que houve evolução? Hoje já existe na própria Pamig um extrator que é nacional, né? Então, tudo isso só para a pessoa ter a visão do que é a evolução da cadeia. Ele começou, né, nessa coisa, por exemplo, Maria da Fé, que não tinha praticamente nada, e hoje Maria da Fé tem lá uma máquina de extração já de um volume que atende já a questão de produção comercial e 100% brasileira. Então, até nisso eu falo assim, a cadeia brasileira, ela saltou de um nada para hoje nós termos, além de azeites já premiados em concurso, a cadeia está completa do ponto de vista, né, de que tem desde a muda até a extração em uma máquina 100% nacional que compete com as máquinas importadas. Então, isso é uma visão bem interessante. A Oliveira sempre foi muito romanceada no Brasil. E muito romanceada, e isso deu uma característica de que muitas pessoas que não necessariamente viam aquilo como um negócio, né, que essencialmente na matemática da eficiência do negócio, mas muito voltado à questão do glamour, da questão do romantismo que há nessa questão de se produzir um azeite. Então, tiveram que foram investimentos válidos no sentido de que nos trouxe muita bagagem do que é bom e do que não é bom. Mas esse ano, né, com uma evolução, vamos dizer, de praticamente 15 a 20 anos, isso já está mais consolidado. E o clima ajudou muito, né? Então, esse ano, certamente, o Brasil vai bater um recorde de produção de azeite e de bons azeites, porque aí é importante dizer o seguinte: as pessoas sempre primaram por qualidade no Brasil, né? Diferente do que acontece, por exemplo, na Europa, vamos dizer, não só na Europa, mas na bacia do Mediterrâneo, isso a gente pode fazer uma analogia, talvez, com a nossa cultura do café, né? Hoje se fala muito em cafés especiais, mas até chegar nesse ponto de evolução dos cafés especiais, o brasileiro sempre foi acostumado com aquele café, né, com produção e sem muitos cuidados na questão do pós-colheita, na questão de torra, na questão do processo, na própria questão da infusão, né, de como fazer o preparo. Então, isso a gente era acostumado, por exemplo, a beber um café de garrafa térmica, né? Hoje você já vê que se fala em café, todo mundo quer conhecer o café especial, com uma torra mais clara, né? Que tipo de variedade, a origem, qual o terroir daquele plantio e tudo mais. Então, mas antes era um café meio grosseiro, vamos dizer, que a gente tinha um padrão de comprar café no supermercado e acabou. No azeite, nesses países tradicionalmente produtores, isso também acontece, né? E hoje, vamos dizer, de alguns anos para cá, é que houve essa evolução de buscar produtos mais de alta gama, melhorando aspectos de buscar variedades que têm mais potencialidade, de buscar processos que são efetivamente muito mais idôneos, né? De estágio de colheita, entendeu? Então, tudo isso vai influenciando. E o brasileiro já entrou nessa cadeia com essa percepção de qualidade. Então, nesse aspecto, por isso que o brasileiro começou a ter ganho em concursos e não ganho em produção. Isso foi muito positivo porque sinalizou que o brasileiro tem um azeite bom, né? Tem potencial para fazer azeite bom. Como diferenciar o azeite bom do ruim? Eu acho que isso é um processo de experimentação, né? Assim, é claro que nós temos algumas marcas consagradas no mercado, que essas marcas elas têm um padrão, né, estandartizado, vamos dizer assim, né? São marcas que trazem ali um volume de azeite, uma qualidade de azeite meio já
já conhecida e tal. Uma coisa que ajudou muito na questão do consumo é o conhecimento, né? Então, assim, nada foi melhor para o Brasil, do ponto de vista de se aproximar do azeite, do que o Brasil trazer essa perspectiva de produção. Então, a partir disso, começar a produzir eventos, né? Porque, assim, se eu tenho um produtor local que ele produz um azeite, é claro que isso vai atrair um turista, vai atrair uma atenção, e ele começa a botar isso de outra forma e faz eventos de degustação. Quer dizer, então, hoje o azeite está em evidência, né, para uma camada aí que tem acesso de começar a entender um pouco melhor. Porque até então o brasileiro tinha aquele azeite, assim, vamos falar, era aquela coisa, né? Eu, por exemplo, fui criado nisso de ter uma lata de azeite dentro de casa, mas uma lata que durava meses ali, com um furinho, né? Uma lata que a gente fazia dois furinhos, um para ter a questão de facilitar você verter o azeite ali. Então eram dois furinhos ali, aquilo durava muito tempo, né? Então o brasileiro vem dessa perspectiva de consumo de azeite. Tem até um amigo meu que ele fala assim, né? Não é um fio de azeite que a gente tem que lançar a cultura, é de um rio de azeite, né? Então, assim, a gente tem que começar a fazer o azeite um alimento, como é um alimento, né, funcional, de grande potencialidade, não só do aspecto de acrescentar gastronomicamente, mas também acrescenta da forma de saúde, né? É bom que se diga aqui também que todo azeite excepcional ele vai entrar em declínio ao longo da sua existência, né? E isso aí a gente tem que levar em conta, assim, então já é uma dica. A pessoa que conseguir identificar um bom azeite, a preservação dele é importante. Primeiro, porque eu acho que o consumo tem que ser veloz. Né? Veloz, eu digo assim, não é produto mais para a gente guardar numa lata, usar na Páscoa e no Natal, não é isso. É para poder consumir uma semana, 2 semanas, né? Assim, é um produto realmente que. E aí também entra na questão de percepção de consumo, né? Porque assim, se um chopp artesanal que você consome ali em 10 minutos, né? Por que um azeite você não pode consumir em uma semana, em 20 dias, né? Essas marcas, como eu disse, mais tradicionais, eu acho que tem uma segurança ali de você estar adquirindo um produto de qualidade, sabendo que é um azeite, vamos dizer assim, sem fraude, né? Sem mistura de outros óleos, né? Não estou defendendo nenhum tipo de marca. E acredito que, como eu disse, essa questão da cultura do Brasil entrar, a olivicultura entrar no Brasil, isso favoreceu e melhorou a régua, obrigou os importadores a trazerem azeites de melhor qualidade, porque o brasileiro está ficando mais atento a isso, né? Prova disso é essa entrevista que você está fazendo comigo, né? Eu acho que isso não ocorria e hoje a gente vê que tem isso muito em evidência, né? São vários as pessoas falando de azeite, aprendendo sobre azeite e tal. Posso adicionar temperos ao azeite? Eu acho válido, né? Mas eu acho assim, porque você está usando ele como um veículo aí, né? Então, porque o azeite ele tem essa característica de ser um solvente. Então, por exemplo, é claro que se você quiser extrair benefícios do alho, não só da questão organoléptica, de usar isso como um condimento, que é muito viável, então você está usando um veículo bom, né? Se você usar um óleo de soja, não vai ser tão salutar quanto, nem palatável quanto um azeite bom. Então é válido, né? Só que aí, se você pegar um azeite muito bom, é uma judiação, assim, talvez seja jogar vinagre no vinho, né? Assim, porque aí você está usando uma coisa assim, mas você tem que ter um entendimento de que aí você está querendo, né, extrair uma infusão ali do alho ou de qualquer outro condimento usando um veículo bom, porque o azeite é um solvente. Por isso que ele é muito interessante na culinária, porque quando você joga o azeite para finalizar um prato, ele vai tender a ampliar ali, de repente, até outros ingredientes que estão presentes ali, né? O uso do azeite em produtos para a pele. Então, o que é importante para mim? É importante eu usar um azeite que não tenha defeitos, né? Assim, quais são os defeitos do azeite? Aí eu vou falar do sabonete, mas vou falar também na questão de escolha de compra, né? O azeite, ele tem, como eu disse, como ele acidifica, é um efeito muito característico, um defeito muito característico e perceptível, que eu acho que as pessoas vão ter bem na memória, é a questão do ranço, né? Acho que todo mundo consegue ter o aroma, né, e a percepção sensorial do que é o ranço, que é já proveniente de uma gordura estagnada ali, envelhecida, né? Então, o ranço é um produto, é um defeito que vem muito da questão, às vezes, de presença de oxigênio no azeite. Então, se você pegar um azeite, como eu disse, comprar um azeite excepcional no mercado e você deixar a garrafa aberta alguns meses ali, abrindo e fechando, tudo, ele vai tender a se rancidificar, né?
mas aí ele já não chega a ser fraude. Então, quando eu pego um azeite para produção, ele tem que ser um azeite idôneo, assim, que ele não está nesse ponto de rancificação ainda e que não tem outro blend de outro tipo de produto. Então, eu tenho utilizado azeite assim, porque senão ele passa para o produto, né? Azeites que estejam azeite mesmo, né? Que não tem essa questão. Então, eu já usei azeite do Líbano, já usei azeite do Chile. Eventualmente, a gente compra azeite até desse padrão de supermercado mesmo, que tem algumas marcas que são boas, né? E às vezes isso aí vai muito da questão de valor, né? Então, assim, eu busco oportunidades de valor, de custo, né? Quando eu falo valor de custo. Então, aí eu faço uma avaliação assim e já cheguei a refugar azeite assim, da pessoa falar, nossa, esse azeite é muito bom, e eu abro ali e eu sei que é um azeite que não. Aí eu não vou estar saponificando uma gordura que converte a um produto que eu estou almejando, né? Porque toda gordura é saponificável, né? Então, assim, você faz, e é muito comum a gente ver receitas aí de azeite com óleo de soja usado, né? É válido também, é uma forma até sustentável, vamos dizer assim, de você descartar o óleo de uma outra maneira, né? Ele vai ser eficaz na questão de limpeza, mas eu não vou poder usar isso para um produto cosmético, né? Como saber mais sobre os azeites? Acho que é buscar o conhecimento e prova. Eu acho que você tem que partir dessas marcas convencionais, né, para cima. Quando eu digo para cima, assim, aí o que vai dar um pouco de certeza, assim, né, de você, de escolha, por exemplo. Buscar, infelizmente, né, mas pelo preço, né? Então, assim, você vê que tem um azeite que tem um padrão um pouquinho maior do que aquele de preço que você está acostumado, uma marca convencional, não desmerecendo as marcas convencionais, mas provavelmente ele vai ter alguma coisa diferente. Mas aí você tem que avaliar também questão de validação de data, né? Quando que ele foi envasado, né? Se ele está muito tempo na prateleira, ele talvez pode ser que ele tenha perdido. Mas fechado também não vai perder tanto assim. Mas e aí você começar a experimentar, de repente, se você tiver a oportunidade de pegar um azeite do Chile, que o Chile tem azeites muito bons, né? Um azeite brasileiro mesmo. Então, vamos supor que a pessoa consiga chegar a um azeite brasileiro da safra de recém-extração. Quer dizer, a hora que ela provar aquilo, pensando em atributos, na questão de que notas de frutado vai ter, uma coisa que dá essa presença de polifenóis muito intensa é o amargor. A amargor é uma coisa muito positiva. Então, assim, você consegue, às vezes, provar azeite que te dão um amargor e uma picância tão intensa que você chega a tossir. Quer dizer, então, quando você buscar esses parâmetros ali, você vai começar a ver o que é o ótimo ali de, né? Não digo nem o ótimo, porque tem que haver um equilíbrio, mas o que é o ideal de presença de compostos que são positivos, né? E a partir desse bom, você vai começando a graduar. Então, assim, eu recomendo experiências, né? Você começar a experienciar, né? Buscar azeites diversos, né? Procurar achar algum azeite brasileiro, que aí vai te dar um pouco de segurança de que é um azeite mais premium, né? Um azeite mais recente, né? Porque uma coisa que eu digo, assim, ninguém joga azeite fora, né? Então, assim, as grandes empresas aí estão com armazenamento de azeite dentro de atmosferas controladas, né, tudo mais, mas eventualmente acontece dela invasar um azeite e ela às vezes adiciona um pouco de um azeite mais jovem para, né, dar um blend mais equilibrado e um produto de qualidade. Mas é buscar experiência mesmo, né, de compra, de você começar a tentar buscar esses atributos ou defeitos, né? Como eu disse, esse defeito de ranço, né? Então você já vai percebendo. Ou se o azeite está muito sem atributo nenhum, você não consegue identificar, é sinal que ele já está com a vida dele mais em declínio ali, né? Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com o especialista pelo Instagram, @GabrielTarquinioBertozzi, ou pelo site www.olisoft.com.br. Bertozzi se escreve com 2 Es, ok? E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.